Olá, pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje vai ser sobre o ato da fala, a frase e o contexto. No capítulo 1, vocês já viram que a linguagem ela permite a expressão dos nossos pensamentos, a defesa das nossas opiniões, a construção da nossa visão de mundo e a convivência na nossa sociedade. Então, pessoal, isso tudo se relaciona quando nós nos comunicamos com as outras pessoas. Assim, a gente realiza várias ações verbais, ou seja, nós reagimos e agimos por meio da palavra, ou das palavras, que é o que nós chamamos de atos de fala. E o que seria esse ato de fala? Então, o que é um ato de fala? Então, o ato da fala é a ação que desempenhamos por meio da linguagem verbal, escrita ou falada. Quando nós estamos conversando com algum colega, quando nós escrevemos um texto, nós estamos realizando um ato de fala. O menor ato da fala é identificado como frase. Identificamos inicialmente dois tipos de frase. O primeiro tipo de frase que eu vou explicar para vocês são as frases de situação ou frases incompletas. Esse tipo de frase, ela precisa de um contexto, ou seja, de uma situação comunicativa para que ela possa ser entendida, para que ela possa ser compreendida. Ela não necessita de um verbo. Na tirinha a seguir, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos desse tipo de frase. Qual é a diferença de um tijolo de 8 furos e um de 6 furos? Fácil, 2 furos. Ops, ai. E o de 8 furos deve ser mais pesado. Essa tirinha que eu fiz a leitura para vocês apresenta 4 frases de situação. São elas: fácil, 2 furos, ops e uk. São frases que, primeiramente, não possuem verbo e que só tiveram sentido devido ao contexto que foram usadas. Ou seja, se eu tivesse usado só elas, não teriam sentido. Eu preciso inserir elas em uma situação comunicativa para que elas possam fazer sentido. O segundo tipo de frase que eu vou explicar para vocês são as frases formalmente completas, que também são chamadas de período. Esse tipo de frase, ela é composta por todos os elementos necessários à sua compreensão. Na tirinha anterior que eu fiz a leitura para vocês, tem um exemplo desse tipo de frase, que é: qual a diferença entre um tijolo de 8 furos e uma de 6 furos? Além dessa classificação, as frases são divididas em 5 categorias, de acordo com a intenção de quem fala. Frases declarativas são as que passam uma informação, ou seja, que informam ou que declaram alguma coisa. Exemplo: gosto de comer bolo. As frases exclamativas são aquelas que expressam emoções. Elas terminam com um ponto de exclamação. Exemplo: essa turma é muito empenhada. As frases interrogativas são aquelas que nós usamos para fazer perguntas. Elas terminam com um ponto de interrogação. Exemplo: você gosta de chocolate? Frases imperativas expressam ordem. Exemplo: faça silêncio. Frases optativas são aquelas que expressam um desejo. Exemplo: que Deus te abençoe. Pessoal, uma mesma frase, ela pode mudar de sentido. Isso vai depender da intenção de quem está falando. Vejam o exemplo. Você já chegou? Você chegou. Você chegou. Em relação às frases afirmativas e negativas, elas têm uma classificação diferente das frases anteriores, né? Das frases que foram vistas até aqui, porque elas podem ocorrer nos outros diversos tipos de frases. A palavra não é a mais utilizada para fazer negação.
mas existem também outras possibilidades de palavras. Exemplo, nem, ninguém, nada, nunca. No livro de vocês tem exemplos de frases negativas com o uso dessas palavras. Sabendo de tudo isso, eu quero pedir para que vocês façam a leitura da página 35 a 38. Depois, vocês resolvam a atividade prática linguística da página 39 a 42. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.